Essa mensagem aqui, Deus falou muito forte comigo, né? Já vem tratando esse texto, essa mensagem comigo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que os irmãos possam receber o trono de Deus. Amém. Queria orar antes, vamos orar, pedir para que Deus nos oriente, abra as nossas mentes, os nossos corações, Senhor nosso Deus e Pai. Eis o momento da Tua palavra, Papai, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, tira todo o meu, Senhor, e que o Santo Espírito, Senhor, me use, Senhor, para trazer aquilo que lhe apraz, aquilo que Tu queres falar com cada um de nós essa manhã, Senhor. Nós nos expomos, tiramos todo o impedimento do nosso coração, toda a distração cai por terra, para que a Tua palavra tenha o efeito que o Senhor deseja em nossos corações, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Que o Senhor conduza essa ministração para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria intitular essa mensagem de hoje com o seguinte nome: em cima do muro não é lugar do crente. Em cima do muro não é lugar do crente. Nós não podemos ficar em cima do muro. E é uma história religiosa, muitos conhecem, que havia um homem que estava em cima, no topo do muro, né? Entre o céu e o inferno. E os anjos gritavam para ele pular para o lado do bem, né? E o diabo ficou ali quieto, e o homem perguntou ao diabo: por que você está quieto? O diabo respondeu: porque o muro já é meu. Então, quando nós ficamos em cima do muro, já é sinal que nós não estamos debaixo da vontade de Deus. E eu queria abrir essa mensagem com um texto que está lá em Romanos, capítulo 12. Gostaria que os irmãos abrissem. Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Interessante que nós muitas vezes ficamos em cima do muro e não percebemos. E Paulo trata conosco aqui, nos ensina a não nos conformarmos com as coisas desse mundo. O texto diz assim, Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? E é interessante porque nós somos facilmente influenciados pelos padrões estabelecidos desse mundo. E muitas vezes, na intenção de não desagradar o meio em que vivemos, nós nos conformamos com ele, um padrão desse mundo. Somos facilmente influenciados para não desagradar, às vezes no meio do trabalho, em nossa família, no meio dos amigos, e nós somos influenciados por esse padrão desse mundo. E alguns ambientes são propícios a isso. No trabalho, por exemplo, quantas vezes nós nos influenciamos e ficamos em cima do muro quando há mentira, há orgulho, maledicência, corrupção, mau testemunho e má influências. Nosso ambiente corporativo, trabalho, facilmente nos leva, às vezes, a ficarmos em cima do muro. Em casa, na família, os conflitos, as mentiras, a inveja, a falta de perdão. Já tratamos aqui a falta de perdão. Tudo isso é ficar em cima do muro. Paulo também nos diz para renovarmos, nos transformar para viver a perfeita vontade de Deus. Nós, além de não nos conformarmos com o padrão desse mundo que ele estabelece para não atrapalhar, nós temos que nos renovarmos a cada dia, a cada dia. Porque o que o mundo nos oferece é muito corruptível.
facilmente a gente nos deixa levar por isso. E a hora que a gente fica em cima do muro, é fácil a gente ficar em cima do muro, quando nós somos apertados, quando nós somos comprimidos, influenciados no trabalho, na família, quando nós somos colocados contra a parede. Muitas vezes nós ficamos em cima do muro. É na hora do aperto que nós nos rendemos e ficamos em cima do muro. Porque o padrão do mundo, ele nos impulsiona, nos empurra a não fazer a vontade de Deus. O mundo é corrompido, o mundo é do maligno, e nós somos facilmente no ambiente de trabalho, na família. Quantas vezes você abre mão da sua convicção que você tem com Deus para favorecer alguém, para não desagradar? Quantas vezes? Eu muitas vezes abri mão, minha família, meu lar, para não desagradar a minha família, em prol de não criar um conflito, entristecê-los, mas está errado. Isso é ficar em cima do muro, é abrir mão da convicção que nós temos e confiança nas coisas de Deus. E o único lugar que você não fica em cima do muro e nos comportamos sem a influência dele é na igreja. Aqui nós somos crentes. Por quê? Porque não tem ninguém querendo te corromper. Você não tem a influência do mundo. É um lugar onde nós não vamos desagradar ninguém. Estamos no mesmo foco. Estamos diante de um Deus poderoso. A nossa intenção aqui é a mesma: louvar e engrandecer ao Senhor. É o único lugar que nós não ficamos em cima do muro, onde verdadeiramente aqui nós somos crentes. Ser crente lá fora é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a expressão ficar em cima do muro mexeu muito ao meu coração. E quantas vezes eu já me peguei em cima do muro? Seja numa rodinha de trabalho, uma conversa que a gente sabe que não agrada ao Senhor, e você está ali. Seja numa licença na família, falar de um parente, um amigo, e você está ali. São coisas que desagradam ao Senhor. São coisas pequenas, coisas grandes, que nos deixam em cima do muro. Eu quero ilustrar essa mensagem trazendo Paulo como personagem. Pedro. Quero trazer Pedro como personagem. Pedro foi o apóstolo que esteve muito próximo de Cristo. E aí você se pergunta, né? Mas eu não fico em cima do muro. Se Pedro ficou em cima do muro, ele irá mais. Pedro conviveu com Cristo, defendeu Cristo, andou sobre as águas com ele, cortou a orelha do soldado, se entregou plenamente a Cristo, mas ficou em cima do muro. Eu quero que vocês me acompanhem ali, no momento que Jesus fala sobre a negação de Pedro, que está em Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. E Pedro é avisado, né, sobre o que aconteceria. E Jesus é maravilhoso, né? Ele conhece o coração do homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo homem, ele é único, né? Deus poderoso, Jesus é maravilhoso. E a palavra diz assim, Lucas 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele diz: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Que texto maravilhoso! Jesus prediz a Pedro o que aconteceria. E o interessante é que aqui
o cantar do galo, ele só nos mostra o quanto somos rápidos em esquecer as coisas de Deus. Porque ele fala aqui que o galo cantaria antes que ele negasse, depois que 3 vezes, foi muito rápido a ação, e o galo cantou. Quanto nós somos rápidos em esquecer o que Deus nos faz, o que Deus nos traz, o que Deus nos diz. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, sabia que ele o negaria 3 vezes. E ele traz um alerta, muitas vezes, nos avisa de algumas coisas, como ele fez aqui com Pedro, que o diabo estava cirandando. O diabo, ele ciranda a nossa vida o tempo inteiro. E quem dá brechas somos nós. O diabo busca sempre um lugar para ele se instalar, para negarmos a Cristo. O diabo sempre usa situações para usar e nós negarmos a Cristo. Jesus é maravilhoso porque ele sabia o que Pedro faria. Mas Pedro fica em cima do muro. E você vai ali em Lucas 22, no mesmo capítulo, no versículo 54 ao 62, nós vamos ver aqui que realmente Jesus estava certo e Pedro fica em cima do muro. E a palavra diz assim, versículo 54: Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Foi muito rápido Pedro negar a Jesus. E como eu falei, o cantar do galo só demonstra quanto somos rápidos ao negar a Jesus e esquecer o que Jesus fala com cada um de nós. Os avisos, muitas vezes o Senhor nos coloca avisos dizendo o que será, porque Jesus conhece o nosso coração, e quantas vezes, sabendo disso, nós o negamos, e o quão rápido fazemos isso. Versículo 61: Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E nesse versículo me chama muita atenção a questão do olhar de Jesus. Passa desapercebido muitas vezes quando lemos esse texto, mas o Senhor colocou no meu coração fortemente a respeito disso. O olhar de Jesus não era um olhar de condenação, era um olhar de misericórdia e amor. Jesus, sendo homem, e acho que ele tinha esperança que o Pedro não negaria, mas sendo Deus, Jesus sabia o que aconteceria. E assim é conosco. Quantas vezes nós frustramos o amor de Deus diante de algumas situações, como fez Pedro. Eu fico imaginando quando nós negamos, seja na pequena coisa ou na grande coisa, quando ficamos em cima do muro, conhecendo a palavra do Senhor e a vontade dEle, eu fico imaginando o olhar, me vem à cabeça o olhar de Jesus. Não é um olhar de condenação, mas é um olhar de frustração e amor por tudo que Ele faz por cada um de nós. É um olhar que faz com que você reflita tudo aquilo que Ele tem feito por você. Quando eu li essa mensagem, me constrangeu, de verdade, fiquei muito constrangido, porque quantas vezes nós negamos a Jesus diante de situações,
E o Senhor, esse olhar me remeteu a tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Pelos livramentos, no meu caso a cura, tudo que Ele tem feito na minha vida, as bênçãos que Ele tem derramado na minha vida. E não é justo frustrarmos Ele. Pelo amor derramado na cruz por cada um de nós, por tudo que Ele sofreu por mim, por você. E quando negamos, nós temos que pensar no olhar dele, esse olhar que constrange. Esse texto me chamou muito a atenção em relação... Eu fiquei imaginando Jesus olhando para Pedro, com aquele olhar de frustração, mas de misericórdia e amor. E quando nós nos encontramos em situações porque Jesus avisa o que vai acontecer. O Espírito Santo, quando a gente está conectado com o Espírito Santo, ele prediz o que vai acontecer. De alguma forma você sente no seu coração. E se você vivencia isso, é um erro. Se você fica em cima do muro, você o nega, é um erro. E a gente tem que colocar em nosso coração, nossa mente, que nesse momento Jesus olha frustrado para você. O olhar de amor e misericórdia que Ele tem com cada um de nós. E sendo Pedro, quem era Pedro, se ele ficou assim, quem dirá nós, irmãos? Você pode falar, mas eu não nego, eu não fico em cima do muro. Eu fico em cima do muro muitas vezes, irmão. A palavra primeiramente fala conosco, como a gente está tratando. E é constrangedor quando você sente isso no seu coração. Bate o arrependimento, fala, Senhor, tem misericórdia. E é esse olhar de misericórdia que Ele olha para vocês. Porque Ele é bom em todo o tempo. Mas Jesus restaura o coração de Pedro. Vamos lá para João 21. João 21, os versículos 15 a 19. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom em todo o tempo, irmãos. A misericórdia dele é uma coisa que nos constrange. Só quem teve experiências com Deus sabe o quanto Ele nos ama. Quantas vezes o impossível estava sobre a sua vida, o desespero, o abatimento, e hoje você está aqui, na presença do Senhor. Nós estamos aqui na presença. Quantas vezes você achou que não ia dar? E Ele é um Deus maravilhoso que restaura o coração, não só de Pedro, mas do seu e meu. Amém? E a palavra diz assim, lá em João 21, do 15 a 19. E depois de terem jantado, Jesus já havia ressuscitado e encontrado seus discípulos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingiu a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras. Disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E essa passagem é muito interessante porque Jesus aqui, ele usa eu pesquisei a respeito, Jesus usa dois verbos diferentes: o amor ágape, amor divino, sacrificial, e o amor filéu, o amor de amigo afetuoso. Bom, Pedro sempre respondeu com amor filéu. Jesus aceita o amor possível de Pedro.
e realmente encarrega ele de cuidar do seu rebanho. Eu quero aqui trazer a dinâmica dessa conversa, porque eu pesquisei e achei muito interessante. Jesus, no verso 15, Jesus pergunta ao Pedro se o ama com amor ágape, o amor mais alto, total e incondicional. Pedro responde usando o amor filéu, amor de amigo, de irmão. Pedro agora está mais humilde, ele não diz que ama Jesus acima de tudo. Jesus manda Pedro apacentar os seus cordeiros. Olha que interessante. A segunda pergunta, verso 16, Jesus novamente usa o verbo ágape. Ele quer saber se o amor de Pedro é realmente o mais profundo. Pedro continua usando o amor fiel. Ele é honesto sobre a sua capacidade atual de amar. Jesus manda Pedro pastorear as suas ovelhas. E na terceira pergunta, verso 17, Jesus muda o verbo, usa o verbo filéu. Ele desce ao nível de Pedro para confirmar se, pelo menos como amigo íntimo, Pedro o ama. Pedro entristece-se por Jesus ter perguntado 3 vezes, lembrando na negação, ele responde sim, usando o mesmo amor fiel. Jesus confirma novamente a missão de apacentar as suas ovelhas. Jesus perdoa Pedro. Ele sabe o quanto é difícil nós termos o amor ágape. É um amor sobrenatural, é um amor divino. E nos versos 18 e 19, talvez aí, Pedro, nesse momento que ele entrega a morte, que Jesus revela nos versos 18 e 19, como seria a sua morte por amor a Deus. Ele seria crucificado. E talvez aí ele entenderia o que é o amor ágape. Jesus perdoa Pedro, entrega a ele e confia a ele a liderança da igreja. Sabe que o amor ágape é muito difícil para o ser humano. Hoje, nós conseguimos entender, diferenciar o amor ágape do amor filéu. E nós temos a Escritura, nós vemos Jesus como Deus soberano. Nós conseguimos amá-lo com amor ágape, embora seja muito difícil, não é? Mas Deus, mesmo assim, sabendo da nossa limitação em relação ao amor por Ele, Ele aceita o nosso amor amigo, a nossa confiança, o nosso amor honesto. Jesus sabe das nossas limitações. Ele sabe que somos limitados, não entendemos o que é o amor ágape. E mesmo assim o Senhor nos concede a graça, a misericórdia, mesmo quando erramos, quando estamos em cima do muro, mas para Ele o que basta? O arrependimento e o reconhecimento que Ele é fiel. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós não podemos esquecer que nós entristecemos o coração de Jesus. E muitas vezes, nós entristecemos porque somos limitados de verdade. O nosso amor é um amor muito aquém do amor que Deus deseja que nós tenhamos por Ele, que Jesus tem, que nós tenhamos por Jesus. Se não fosse isso, nós jamais ficaríamos em cima do muro. Não teríamos dúvidas. Se nós nos amasse com amor ágape, jamais teríamos dúvidas em relação a muitas coisas, em relação aos nossos relacionamentos, em relação a enfrentar os nossos problemas, as circunstâncias em que vivemos, que nos põem à prova, e muitas vezes nós ali esquecemos, e às vezes até entristecemos o coração do Senhor porque demonstramos que não confiamos nele. Basta uma situação nos apertar, como eu falei, nos colocar contra a parede e facilmente nos esquecemos de tudo que Deus tem tratado, tudo que Deus fez em nossas vidas durante todo esse tempo, todos os testemunhos alcançados, que é para a honra e glória do Senhor. Basta nós sermos apertados por alguma circunstância
e ficamos em cima do muro. Nos entristecemos, nos abatemos, deixamos de fazer o que é a vontade de Deus, que é soberana, e nos deixamos nos levar por um mundo que oferece os manjares facilmente para nos tirar do foco e da dependência de Deus. Assim, quando nós ficamos em cima do muro, nós entristecemos o coração do Senhor. Nós deixamos de lado tudo que Ele fez e que Ele faz por cada um de nós, e adotamos a referência do mundo, o padrão do mundo, e que está errado, né, irmãos? Então, um texto que Mateus alerta cada um de nós, está em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse texto é muito sério. Mateus traz isso ao nosso coração, porque muitas vezes as nossas atitudes deixam isso em dúvida se servimos realmente só ao nosso Deus poderoso e soberano. Porque às vezes deixamos levar por Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade que é pregada que não é da vontade de Deus, é uma prosperidade mentirosa. Quantos irmãos nós vemos, quantos ministérios que trazem a prosperidade relacionada a bens. Eu não creio que o Senhor se agrade disso. Eu acho que é muito mais, já falamos sobre isso, a prosperidade é muito mais ampla, muito mais profunda do que só a questão do dinheiro, é a questão da saúde, é a questão de estarmos bem com a nossa família, é a questão de estarmos bem com os nossos irmãos. A nossa igreja é próspera, é uma igreja pequena, mas é uma igreja próspera, é uma igreja que se prega a verdade aqui, né? Não se ilude o irmão, não traz um constrangimento ao irmão em relação à prosperidade, porque Deus sabe de todas as coisas, sabe as nossas necessidades. Deus sabe o que é necessário para cada um de nós, e cada um tem sua medida. Nós não podemos nos espelhar no irmão, no outro, porque Deus sabe o que é melhor para cada um, porque muitas vezes pensamos em algumas coisas que nós não temos condições de administrar, se Deus permitir. Uma questão de administração. O Senhor sabe do nosso conhecimento, sabe das nossas atitudes, sabe que tem coisas que nos afastaria dele. O Senhor sabe que se permitir algumas coisas vai nos afastar do Senhor. Então às vezes é necessário Ele manter um padrão para você, independente do que você enxerga. E é muito difícil, você seguir de fato a vontade de Deus, porque ela às vezes ela te traz algo abaixo da sua expectativa, mas Deus sabe. A vontade de Deus às vezes trata algo com você abaixo do que você espera, mas é normal. O não de Deus é bênção. Quantos projetos, quantas coisas você realizou para você e Deus não permitiu, porque não era bênção. Deus é um Deus de simplicidade. Às vezes queremos coisas com Deus que não está ao nosso alcance, Às vezes negamos, ficamos em cima do muro muitas vezes, porque achamos que Deus não é justo. Às vezes vemos algumas coisas que nos entristecem, mas isso é uma forma de ficar em cima do muro que Mateus aqui nos alerta, Nós temos que servir ao Senhor, que é o nosso Deus, Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso Deus que temos que servir. E às vezes é necessário abrir mão de algumas coisas, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E se ficamos em cima do muro, nós estamos servindo a outro Deus. Porque, como nós vimos ali no início, naquela historinha, o muro já é do inimigo. Quando você está indeciso,
é sinal que você tende a pender para o outro lado. A dúvida gera essa situação, né? Porque se você segue e firma sua vontade, está firme e confiante no Senhor, não tem por que você ter dúvidas. Não tem por quê. Não tem por quê. Quando nós ficamos em dúvidas, o risco de nós servirmos a outro Deus, talvez ao Deus do dinheiro, os manjares que são oferecidos muitas vezes na empresa. Eu mesmo já tive situações de me oferecerem coisas que não eram de Deus. Mas se você não está firme com o Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para você, não importando as circunstâncias, é possível, é arriscado você servir a outro Deus. É tremendo o que Deus faz com cada um de nós, porque nós não podemos esquecer que Deus é tão justo, tão justo com cada um de nós, que Ele nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, se você não tiver o domínio, é complicado. E é uma forma de você glorificar a Deus quando você faz uso do livre-arbítrio em prol dele. Essa é a forma de glorificar a Deus. Quando você faça uso do seu livre-arbítrio, mas em prol de Deus. Você fala, eu abro mão de situações, eu abro mão de circunstâncias, mas eu sigo um Deus único, que me sustenta, que no momento em que eu estava doente, Ele vai lá e me cura. No momento que eu estava aflito, você dobra seu joelho, Ele vai lá e traz o refrigério. No momento de crise familiar, você dobra seu joelho, Ele vai lá e restaura. Não tem outro Deus, Deus. Nosso Deus é um Deus de impossível. Não há como a gente servir outro Deus, ou dar brecha, ou ter dúvida, ou ficar em cima do muro. O muro não é de Deus. E o muro representa o medo. Quando ficamos em cima do muro é porque nós temos medo. Nós somos às vezes levados a alguns desafios e nós sabemos que Deus está no controle. Ele jamais vai permitir algo que você não possa controlar, desde que você tenha a sua vida alicerçada com o Senhor. Ele jamais vai permitir algo que você não dê conta. Então, o que nos deixa muitas vezes em cima do muro é o medo. É o medo que nós temos, o medo de desagradar alguém, o medo de se frustrar, o medo de não ser reconhecido muitas vezes. Mas eu te digo uma coisa, Deus, nós temos que ser reconhecidos por Jesus. Não é pelo homem. O mundo corporativo, eu já tenho bastante experiência e glória a Deus, porque Deus tem me ensinado, porque ainda mais o meio que eu trabalho, tem muita vaidade, né? Moda é um meio com muita vaidade, né? Então é difícil você administrar, né? E Deus tem me capacitado e me ensinado a administrar essas situações, né? Porque quem precisa reconhecer você, o seu talento, o que você é? Deus, é Deus. É Deus. Você não precisa reconhecer do homem, não. Deus sabe, Deus te usa nos lugares, Ele sabe, e Deus é suficiente. Você não precisa agradar ninguém. Você não precisa agradar ninguém. Eu quero trazer outro texto que está em 1 João 2,15. 1 João 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vou repetir: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Eu falei, o muro não é de Deus. A indecisão não é de Deus.
E o que nos deixa sobre o muro é o medo. E a gente precisa confiar em Jesus e deixar que o Espírito Santo conduza, porque jamais estamos sozinhos. Jamais estamos sozinhos. E o mundo nos oferece coisas que ele não pode nos dar a paz, ele não pode nos dar aquilo que Deus nos dá. E é muito pertinente você entender que o que Deus quer para cada um de nós é que estejamos mais próximos dele. Porque, como diz aqui, se nós amamos o mundo, ele não está conosco. Porque nós deixamos de servi-lo. O amor do Pai é um amor que cuida de cada detalhe de nós. Nós não precisamos de nada que o mundo nos oferece. Lógico, nós vivemos nesse mundo, né? Nós dependemos das coisas desse mundo, mas não necessariamente a gente precisa viver o que esse mundo nos oferece. Porque Deus é suficiente, Deus, Jesus é suficiente, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. O emprego que você tem, a fonte de renda que você tem, é Jesus que provém. É Jesus que provém. Quantas oportunidades, quantas coisas Deus faz que você não acharia nesse mundo. Você não acharia. A paz dele você não acha nesse mundo. Que paz que o mundo nos oferece. Que paz o mundo nos oferece. As notícias que nós vemos, tudo que tentam enfiar goela abaixo nosso, é só para nos entristecer. É o que o mundo nos oferece. E se nós amamos as coisas desse mundo, não pode o amor de Deus estar em nós. Não podemos. É difícil, irmãos, é difícil. Vivemos nesse mundo. O mais fácil a gente fala, o único momento que nós não nos agradamos a Deus, não ficamos segundo na igreja. Na igreja, aqui somos todos no mesmo intuito, estamos aqui focados na presença do Senhor, mas lá fora não é fácil. Então o grande segredo é nós nos esforçarmos para não ficar em cima do muro, para não viver e depender das coisas que o mundo nos oferece. Nosso dia a dia lá fora, nosso maior desafio lá fora é você ser uma igreja lá fora. Ser a igreja lá fora, porque o mundo, ele quer te oferecer outra coisa, seja no trabalho, em casa. Eu mesmo, quantos conflitos eu tenho em casa, cada um de nós, quantos problemas a gente vive em casa que nos deixa em cima do muro, nos deixa entristecidos, chateados, com medo. O muro representa o medo. Quantas vezes você não se pegou com medo de alguma situação? Medo de uma perca de um trabalho, de um emprego, né? Medo do que nós vemos aí, as notícias de economia, de clima. Agora tem o tal do super mega blaster El Ninho que está deixando todo mundo apavorado. Irmãos, nós temos Jesus, irmãos. Se fala, tem que abastecer, é o caos, mas é o que o inimigo quer, ele quer causar o caos. Lógico, nós temos que estar atentos, nós não somos ETs, né? Mas nós temos que estar, mas não podemos desesperar. Nós temos Cristo. Quando nós tratamos esse assunto dentro da igreja, todo mundo amém, amém, amém. Mas lá fora é difícil, irmãos. Aqui você crê, aqui você é crente. Lá fora não é fácil ser crente. Lá fora não é fácil ser crente. Aqui você é crente, amém. Não depende, a hora que você vai lá para fora, irmãos, é uma enxurrada. O inimigo sabe, o inimigo fica ao nosso redor. Ele quer que você realmente se afaste das coisas de Deus, da confiança em Deus. A maior batalha do inimigo é quebrar a nossa confiança em Deus, a nossa fé, a nossa dependência de Deus. E quando nós deixamos influenciar por coisas de notícia, eu não vejo mais notícias, irmãos. Eu não vejo. Lá em casa, o canal é de culinária e esporte. Não tem mais notícias. Porque você não consegue ver uma notícia, irmãos. É uma tristeza atrás da outra. O ser humano é um degrador. São notícias de guerra, de corrupção, de mentira.
querendo empurrar na gente situações que entristecem, né? Mas nós temos um Deus poderoso. Amém. Nós temos um Deus poderoso e Ele nos motiva e nos dá esperança. Está lá em João, capítulo 14, para encerrarmos daqui a pouquinho. João, capítulo 14. Jesus é a nossa esperança, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Se você tem a Ele, irmãos, Ele é suficiente. Não tenha medo. Não tenha medo. João, capítulo 14, versos 26 e 27, diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus, que mensagem poderosa. 8. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, sempre o Espírito Santo traz à nossa lembrança aquilo que é necessário para estarmos firmes nos caminhos do Senhor. Sempre, basta estarmos conectados com Ele. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Só a paz em Cristo Jesus. Não adianta nós esperarmos alguma coisa deste mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, nós não podemos ter medo, irmãos. Nós não podemos ter medo. Não tenha medo, saia do muro e ande sobre as águas com Jesus. Pedro, o homem que negou 3 vezes a Jesus, ele andou sobre as águas com Jesus. Irmãos, não tenha medo. O Senhor é a nossa motivação, a nossa esperança, a nossa paz, o nosso refúgio. Ele é tudo em nossas vidas, irmãos. Não fique em cima do muro, irmãos. As circunstâncias vêm para nos colocar em cima do muro, mas nessa hora o Espírito Santo precisa lembrar a cada um de nós de tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor já fez. Quantos testemunhos, irmãos, Deus fez em suas vidas? Quantos testemunhos teriam para contar? Eu sei que tem muita gente que não tem coragem, disposição, se sente envergonhado de contar testemunho. Mas quantos testemunhos, irmãos? Se você está aqui, você tem testemunho para contar. E testemunho é bênção, irmãos. Cai por terra esse medo, essa vergonha de contar testemunho, porque é bênção. É bênção do Senhor. Eu amo contar testemunho, porque edifica a nossa fé, a nossa própria fé. Quantos, irmãos? Quantos testemunhos? E nós temos medo do quê? Do que nós possamos ter medo? Se nós temos um Deus de paz, um Deus que nos dá a paz, traz o refrigério, traz cura, traz arrependimento, cuida de tudo que é seu, irmãos. É um Deus que cuida, conforme a palavra diz, até quando a gente dorme, Ele cuida das nossas coisas, irmãos. Ele cuida, irmão, está no controle de todas as coisas. Às vezes nós nos pegamos com medo em cima do muro. Vamos quebrar isso em nome de Jesus, irmãos. Seja quebrado isso na vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Que seja quebrado todo medo de viver a vontade de Deus absoluta, suprema, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém. Sempre, Deus. Sempre, é o Deus fiel. Ele cuida de nós, Ele está à frente de todas as coisas. Se deixe levar pelo Espírito Santo de Deus. Tenha experiências com Deus, tenha experiência com o Espírito Santo de Deus. Isso fortalece, deixe, irmão, levar. Quebra todo o medo, quebra tudo aquilo que possa deixar você abatido. Não existe isso com Deus. Sejamos corajosos, porque nós temos um Deus que está à frente. Nas guerras, nas batalhas, o Senhor é quem está à frente de todas as coisas. Sai do muro, irmão.
Viva uma vida plena com Deus, com Cristo. Não tenha medo, não se frustre com as situações. Muitas vezes nos frustramos com as situações, nos entristecemos. O mundo é isso aí, irmãos. As coisas do mundo que o mundo nos oferece, é a frustração mesmo. Nós não dependemos do mundo, nós dependemos de Deus. Nós não precisamos, Senhor, ser reconhecidos pelo mundo, nós precisamos ser reconhecidos por Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o papel dele em sua vida, seja no trabalho, seja na família. Se necessário, pregue, mas seja um exemplo de vida. Se necessário, pregue. Eu tenho certeza que o nosso testemunho de vida fala mais alto do que na pregação. Eu vivo isso, irmãos. Eu vivo isso. Seja uma bênção, irmãos, mas não tenha medo das coisas que possam vir à frente. Não fique em cima, não se deixe levar por uma situação difícil. Em frente, porque Jesus é com cada um de nós. Esse é um Deus poderoso, Deus fiel, cuida de cada detalhe. Pedro, sendo quem era, ele errou, ficou em cima do mundo, mas Jesus é tão misericordioso que restaurou o coração de Pedro. E eu creio que ele entendeu o amor de Cristo quando ele morreu na cruz também, por amor de Jesus, glorificando ao Pai. Pedro foi um exemplo. Quantos Pedros nós somos? Não é verdade? Nós negamos, mas Deus é misericordioso e nós temos que caminhar sempre em frente, pedindo a orientação de Deus para cada vez menos errarmos e sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo de todos os dias. Que Deus possa colocar no coração de cada um: não tenha medo, não fique em cima do mundo. Nós vamos colocar um louvor que você possa levar ao seu coração, que tenha esse momento de reflexão. Todas as vezes que você esteve em cima do muro, com medo, que você possa ter um encontro com Cristo nesse momento, com o Espírito Santo restaurar no seu coração nesse momento, que possa falar no seu coração e que você possa pedir perdão por muitas vezes nós nos deixarmos levar pelo medo. Com Jesus, Ele é a nossa segurança.
por tudo que é, Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações, Senhor, a certeza que o Senhor está no barco com cada um de nós, Pai. Nós não precisamos ter medo das circunstâncias, daquilo que o mundo vem nos oferecer para nos tirar da Tua presença, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, Senhor. É em Teus braços, Senhor, que é o nosso abrigo, Pai. Nós não precisamos de homens, nós não precisamos, Senhor, ser reconhecidos, nós precisamos é de Ti, Senhor, em cada um dos nossos passos, Senhor. Oh, Senhor, nos leve, nos fortaleça, Papai, em nome de Jesus, mas que seja quebrado todo o medo em nosso meio, em nome de Jesus. Seja quebrado todo o medo, oh, Senhor, de Te servir, Senhor, de falar a Teu respeito, que possamos, Senhor, ser luz lá fora também, Senhor. Seja quebrado, Senhor, toda a seta do maligno, Senhor, que tenta nos impedir de sermos a Tua luz, sermos pequenos cristos lá fora, Pai, em nome de Jesus. Seja quebrado todo o medo que tem nos aprisionado em cima do muro, Senhor. Que nós não fiquemos mais em cima do muro, Senhor. Queremos Te servir, Senhor. Queremos ter a certeza, Senhor, e a alegria de estar na Tua presença sempre, Papai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, Tu conheces cada coração nesse lugar, Papai. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor, as frustrações, os medos, as dependências, Papai. Tu conheces todas as coisas, Senhor, que haja arrependimento aqui nesta manhã, que o Senhor restaure, Senhor, diante de Ti, Senhor, cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso, que podemos confiar, Senhor, que o Senhor estará sempre em nosso barco, Pai, não importando o tamanho da tempestade, Senhor. O Senhor está conosco, Papai, nós sabemos disso, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que a Tua palavra nesta manhã venha enraizar em nossos corações, Senhor, transformar, Senhor, por Tua misericórdia e graça, Papai. Em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pelo que é, Senhor. Obrigado pelos testemunhos, Senhor. Obrigado pelo que fará, Papai, em nome de Jesus. Fará, Pai, nós temos a certeza que Tu tens o melhor para cada um de nós. Abençoe esse domingo em família, Senhor. Que seja um domingo de paz em família. Que seja uma semana abençoada. Que lá fora, Senhor, sejamos a Tua igreja, Papai, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.